E aí galera, beleza? Hoje eu queria trazer uma reflexão sobre, que se fala muito sobre qual atleta é melhor, né? Isso é uma coisa normal, principalmente no esporte, né? A gente ficar comparando quem que é melhor, quem é pior, quem faz o que é melhor. Uma coisa que eu não vejo as pessoas fazerem é dividir isso em três partes, vamos dizer assim, que é jiu-jitsu, performance e resultado. Essas coisas elas se encontram por aí, mas elas são coisas diferentes, a gente tem que ter essa noção. Antes de começar, já se inscrevam no canal, ajuda muito vocês estarem se inscrevendo ali, dando like se gostarem do vídeo, pra gente continuar criando conteúdo legal aí pra vocês. E é isso aí, bora. Cara, uma coisa que eu vejo assim, como eu falei, né, essas três partes diferentes de quando a gente se avalia, é que acaba havendo umas discussões, assim, algumas coisas que eu, às vezes acaba pendendo e sendo injusta para um lado e para o outro. O principal é a gente entender a diferença dessas coisas, tá? Então, assim, jiu-jitsu, quando tu avalia assim, fulano ou ciclano, quem é melhor de jiu-jitsu? Jiu-jitsu é jiu-jitsu. Os dois atletas, ou desses dois lutadores, essas duas pessoas que praticam jiu-jitsu, qual deles dois tem melhores respostas técnicas para os problemas que se apresentam? E aí, melhor resposta técnica pode ser em dois sentidos. Pode ser alguém que tem um leque muito grande de técnicas, ou pode ser alguém que tenha menos técnicas, mas tem mais profundidade nas técnicas que faz. São duas coisas diferentes, as duas são boas. Então, assim, quem é melhor de jiu-jitsu, a gente tem que entrar num papo de ter noção de que isso tem a ver com a resposta técnica para tudo que ele faz, tá? E isso é jiu-jitsu, ponto. Como é que é o posicionamento, como que é a postura, a resposta técnica, a conexão de técnica, o quão aprofundado e lapidado é cada técnica. Tudo isso é jiu-jitsu. Quanto que aquele cara tem de jiu-jitsu? Como que é a progressão dele, quando ele progride? Como que é quando ele ainda não tem pegada? Como é que é ele em pé? Como é que é ele passando? Como é que é ele fazendo guarda? Como é que é ele de kimono e sem kimono? Ele perde posições ou ele sustenta? Ele chega? Quando ele chega, ele progride? Quando ele progride, ele finaliza? Quando ele está se defendendo, ele defende bem? É difícil ser finalizado? Ele chega em posições de dominância com facilidade e não permite que cheguem nele em posições de dominância? Tudo isso tem que ser levado em consideração. E aí eu acho que isso é o que vai determinar quem tem melhor jiu-jitsu. Segundo, então, vamos para performance. Performance é a capacidade que tu tem de ter qualidade e eficiência naquela tua performance, naquele teu momento que tu tá lutando, dentro do que tu sabe, dentro das tuas limitações, dentro do que tu tem de bom, que tu tem de ruim. Então eu posso, por exemplo, sim, ter um péssimo jiu-jitsu, mas eu tive uma... péssimo jiu-jitsu é exagero, mas digamos, eu posso não ter o melhor dos jiu-jitsu, um jiu-jitsu comum, mas eu ter tido uma baita performance. Eu posso ter tido um dia no campeonato que foi uma performance muito boa. Eu posso ter estudado um adversário numa luta casada e ter tido uma baita de uma performance. Então, o performar tem a ver com a qualidade e eficiência daquilo que tu já sabe de jiu-jitsu, daquilo que tu consegue propor. E aí a gente vai para um outro campo que é o resultado. E o resultado, e é por isso que não deve a gente nunca ficar pensando em resultado, porque o resultado ele não está na nossa mão, entende? O resultado dessas três coisas, ele é o único que não está na nossa mão. Porque a gente faz um esporte de impacto um contra o outro, sequer é um esporte individual. Então o resultado também vai depender do outro. Pode ser que seu jiu-jitsu seja bom, você tenha tido uma boa performance e você perdeu, o resultado não veio. Agora vamos para o contrário também, que pode acontecer. Por exemplo, as combinações podem, desses três pontos podem haver todas as combinações. Então eu tenho um bom jiu-jitsu, mas performei mal. É um dia que eu fui mal, mas eu tive um bom resultado. Então a minha performance foi ruim, eu tenho que mexer na minha performance. E é por isso que a gente não pode se apegar a resultado, porque o resultado, se a gente tiver inteligência suficiente para entender a qualidade do nosso jiu-jitsu e da nossa performance, a gente não se apega no resultado. O resultado ele vai ser, o único momento que você pensa em resultado, talvez são alguns momentos da luta, e isso vai ter que ser o seu treinador, o seu professor a pensar isso para você. Em alguns momentos, talvez fazer uma coisa e não fazer outra, fazer isso, fazer aquilo. Até porque a gente está num campeonato, por exemplo. E aí a gente vai de novo voltar para aquele papo do jiu-jitsu, que virou esporte e tudo mais, e que é normal. Não é uma crítica, assim, mas é normal. No sentido, assim, você está desenvolvendo o seu jiu-jitsu e você está lutando campeonatos. Lutar campeonatos, você luta numa regra. Numa regra tem pontos, numa regra tem tempo. Se eu tô me propondo a lutar um campeonato com regras, com pontos, com limite de tempo,
por que que eu não vou lutar para ganhar? E é aí que as coisas vão mudando, realmente, entendeu? O que eu acho que não pode é isso estar à frente desses outros dois quesitos, que é o jiu-jitsu e a performance. Porque ainda que lá no final você ganhe por uma raspagem, eu acho que a tua atitude ela tem que ser de finalizar, porque senão a gente vai começar a perder a essência do que é jiu-jitsu e até mais do que isso, a essência do que é arte marcial. Porque a gente está aqui fazendo campeonato de lutas há quanto tempo? Até pouco tempo atrás, no UFC, valia chutar a cabeça de alguém no chão. Então, assim, até quando que o esporte começou a ficar mais limpinho, vamos dizer assim, o esporte de luta? E há quanto tempo existe arte marcial, existe luta, existe gente lutando pela vida, há 10 mil anos atrás. Então, assim, claro que a gente vai mudando de acordo com as necessidades da atualidade, né? Mas eu acho que a gente não pode perder a essência do que é lutar. Então, pra mim, vai estar sempre nessa ordem de primeiro jiu-jitsu e depois performance. E o resultado tá lá. Só que a gente na discussão, quando a gente vai colocar quem é melhor, quem é pior, vai discutir, a gente tem que ter um pouco dessa noção. Porque realmente é muito comum você pegar um atleta que ele tem um jiu-jitsu muito bom, ele é muito cerebral, ele tem muitas soluções técnicas, e você pega um outro atleta muito mais limitado, muito bem fisicamente, com uma cabeça muito boa, muito focado, veio com a estratégia pronta para lutar com esse cara, ele tem uma, duas técnicas boas e ele ganha. Então ele teve uma performance alta e alcançou o resultado. O jiu-jitsu dele não é melhor que o do cara. E talvez ele esteja super atrás desse cara, entende? Então eu queria só trazer esses 3 pontos para vocês, pra gente se dar conta até do porquê que o resultado virou uma coisa importante, quando começou a virar um esporte segmentado, da onde vem essa cultura, mas também ter essa noção de que essas 3 coisas são diferentes, que jiu-jitsu é jiu-jitsu, cara. Jiu-jitsu é jiu-jitsu. Entendam isso. Quando a gente vai pro esporte é que a gente começa a falar de resultado, que a gente começa a falar até de performance, porque uma luta de jiu-jitsu sem tempo, é óbvio que a performance vai contar, mas ainda assim, o fato de não ter tempo, tudo fica muito mais no jiu-jitsu, entende? A performance tem muito mais a ver em saber o tempo, em quanto que você consegue exercer de força, de explosão num determinado período de tempo, porque a luta vai acabar. Essas coisas são diferentes, é legal a gente saber a diferença dessas coisas e é legal a gente saber buscar. E uma coisa que eu queria deixar de dica aqui pra vocês é: não se apeguem a resultado, mesmo que vocês lutem. Mesmo que vocês lutem. Porque até pensando em resultado, até pensando que no fim, na linha final, vocês querem ganhar, o fato de pensar no resultado atrapalha. Porque o resultado ele te engana, pro bem e pro mal. O resultado ele não necessariamente diz se a tua performance foi boa, e muito menos ele diz se o teu jiu-jitsu é melhor que o do cara. Você teve um resultado, e o resultado ele tá fora da nossa mão. Então, se é para pensar, mesmo que você seja um atleta profissional, compita jiu-jitsu. Se é para pensar dessas 3 coisas, vamos pensar nas 2. Vamos pensar em jiu-jitsu, vamos pensar em performance, tá? E sempre lembrando, jiu-jitsu aqui, e a meta do jiu-jitsu é controlar, é progredir, é finalizar. Bom, beleza? Fica essa reflexão aí, galera. Não se esqueçam de se inscrever no canal, é muito importante para mim que vocês possam fazer isso. E deixa o like aí se vocês gostaram do papo, beleza? Tamo junto.